o meu iPad aqui, meu iPin, tempo do Zai, amém? Semana passada nós estivemos aqui falando sobre Pesach, né? Páscoa, a nossa Páscoa, o tempo, e a gente tenta ensinar os princípios do que é Páscoa, né? Porque a gente vem do mundo, vem de uma criação que as propagandas nos ensinam tanta coisa que fica embutido tudo de forma errada. Então, a gente está vivendo esse tempo de conceitos errados, de coisas embutidas em nós já desde do nosso tempo de não conversão. Ontem falamos, né, do relacionamento de um casal, aquilo que dá prazer, aquilo que é certo. A gente aprende tanta barbaridade do mundo que na Bíblia, depois nós vamos ver na Bíblia que muito das atitudes que a gente aprende são abomináveis aos olhos do Senhor. Porque nós somos contaminados pelo ensino do que é bom, do que é legal, do que nos dá prazer, enfim. E a Páscoa não é diferente, ela também foi contaminada pelo passar dos anos com conceitos totalmente errados, né? Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim, né? A gente, quem não conhece essa musiquinha? Por quê? Vem desde a nossa infância trabalhando com isso. Então, o que nós aprendemos a semana passada, quando aprendemos ali sobre coisas, sobre o significado das coisas da Páscoa. Quando nós aprendemos um significado de tantas coisas ali, por exemplo, os memoriais daquele tempo. Os memoriais que foram criados através do Pesach, para que o povo sempre lembrasse da amargura. Então, colocou ali um cordeiro, colocaram ali, quando fazem um prato, até hoje os judeus fazem esse prato, colocam o ovo cozido, colocam as ervas amargas, colocam o pão, né? Que aí faz aquele pão, como fazem aqui os burritos, aí, aquela folha de pão fina, né? E misturam, enrolam as ervas e comem. Então, lembrar sempre da amargura do sofrimento que era aquele tempo. Então, agora você vê como que a coisa é sutil. O judeu ensina que devemos comer ervas amargas. Judeu não, Deus ensinou. Deus falou para eles comerem ervas amargas para lembrarem o tempo da servidão. E aí, fazem a Páscoa hoje, substituem as ervas amargas, por quê? Por chocolate. Não tem nada amargo, é tudo doce. Então, corrompe a lembrança. É uma tentativa de corromper tudo que há. Tudo é doce, tudo é suave. Não é? Coloca o símbolo de um coelho. O coelho é o símbolo da fertilidade, mas também é um símbolo dos animais mais fracos da natureza. O coelho é alimento para todo mundo. Ele só sobrevive porque ele reproduz muito. Mas todo bicho come ele, né? Ele é alimento para todo mundo, é um dos bichos mais fracos da natureza. Então coloca um símbolo de fertilidade, mas um símbolo de fraqueza. E coloca o docinho, o chocolate, né? Que substitui as ervas amargas. E a gente tem vivido uma vida assim, substituindo, às vezes, lutas, batalhas, treinamentos, nos esforçar por coisas fáceis. Aprendendo que tudo é mais fácil. Então, a gente vai lutar sempre contra isso. Então, você vai entender que a vida, ela é uma luta para esconderem os ensinos bíblicos. A Bíblia é um dos livros mais antigos da humanidade, o livro mais lido por todo mundo. Hoje ainda é o livro mais publicado todos os anos. É o livro mais vendido todos os anos, é a Bíblia. Nenhuma outra edição supera as publicações da Bíblia no mundo inteiro.
E esse livro não foi sempre assim. Isso é recente que começou. Por isso que hoje ainda existe uma demanda muito grande, porque nunca foi assim. Foi um livro escondido, foi um livro proibido. Até hoje, nas ditaduras, em todas as ditaduras, a Bíblia é proibida. A Bíblia é um livro proibido na China. Chineses são mortos porque leem a Bíblia. Agora mesmo está sendo proibido de novo, só se houver uma versão chinesa do Xi Jinping, ele fazer uma nova Bíblia para o cristão poder ler. Sabe por quê? Porque a Bíblia remete tudo a Pêssach, remete tudo à Páscoa. Ensina a história de libertação. Então o livro de Êxodo é um livro que é proibido. Nenhum governo quer que você aprenda sobre Êxodo, sobre a história de Pêssach, a história da Páscoa. Por quê? Conta de um povo escravizado, de uma história linda de libertação de um povo, de tirando de uma tirania e sendo liberto para um grande tempo de libertação, de sair da opressão e se transformar um povo livre, um povo forte, um povo poderoso. Isso não interessa a nenhum governo, nenhum tirano quer que você possa saber que você pode ser livre, que você vai ser liberto. Ele quer que você viva com esse conceito de liberdade, esse conceito que vivemos hoje, implantando em nós conceitos que não são os conceitos de Deus. Então, quero que a história do Pêssach e do Êxodo do Egito é uma das mais antigas e impactantes de toda a história da humanidade. Ela nos mostra como o povo hebreu experimentou a opressão e foi levado à liberdade através de um libertador por meio de uma jornada de 40 anos. E a história mais dramática da escravidão para a liberdade já contada, sendo sua divulgação a responsável por dar origem aos ideais de liberdade e igualdade ao mundo ocidental. Então, isso começou muito recentemente também, que começaram a liberar, porque foi Martim Lutero, um dos tradutores da Bíblia, que veio combater as histórias, as leis colocadas ali pela Igreja Católica. A Igreja Católica, que ela sempre fez. Quando você vai ver um debate, você vai olhar países colonizados pela Igreja Católica, pelos católicos, e países colonizados, lugares colonizados pelos evangélicos protestantes. Então, qual a diferença? Os católicos... Hã? Falou alguma coisa? Eu ouvi uma voz assim falando. Eu ouvi... Estou falando aqui. Os católicos, eles levam sempre a educação do povo primasiada pela elite. Trabalharam com construir grandes faculdades, sempre andaram junto com os governantes. Então, eles sempre priorizaram universidades e formação das elites. E a igreja protestante sempre priorizou a instrução do povo, a alfabetização, o ensino de base. Então, por isso, nós vemos países colonizados pelos protestantes sendo tão mais prósperos e os colonizados pelos católicos num nível cultural muito mais baixo. Por quê? Porque a Bíblia não era permitida a leitura. A Bíblia não interessava que as pessoas, a todos que estavam no poder, porque naquele período a igreja dominava o mundo, ela estava no poder junto com os reis, então não interessava em nenhum momento que o povo fosse liberto pelo conhecimento, que o povo se mantivesse ignorante e não pudesse ler a Bíblia. Por isso ela só havia em latim, numa linguagem que o povo não podia entender. E o povo comum não conseguiria ler, só os cultos. Então, o domínio e o conceito de liberdade, ele só poderia ser entendido pelas elites. O povo nunca poderia saber.
E hoje, esse conhecimento chega a nós. Chega a nós e podemos entender como se escraviza um povo e como uma pessoa pode ser liberta. E os conceitos de liberdade virem à tona. Então, Pesach fala de liberdade, fala de libertação, fala de um povo ser liberto da opressão e criar num povo escravo um levantamento, uma transformação. Que veja o seguinte, o Pesach, ou a Páscoa, ela fala de tirar o povo do Egito, de tirar você de uma escravidão. Mas tirar você da escravidão não te torna uma pessoa livre. Tem muitas pessoas que saem da escravidão e se tornam escravos de outra maneira. Veja o seguinte, os judeus fazem ainda essa refeição que lembra a saída do povo do Egito, que lembra da Páscoa, do Pesach. E nessa comida, quando eles fazem a preparação da mesa, eles colocam o cordeiro, o pão e as ervas amargas. E eles vão ensinar a respeito desses três elementos. Então o cordeiro fala da liberdade. Amém? E depois os outros elementos vão trazer a lembrança do sofrimento e da escravidão, porque o pão sem fermento, ele vai nos dizer de algo que não é saboroso. E depois dá ervas amargas, para lembrar do sofrimento. Mas aí, Gamaliel começou a ensinar assim, Gamaliel, o mestre de Paulo, então eles criaram esses rituais da lembrança e colocavam assim, disposto dessa maneira, o cordeiro, o pão e as ervas amargas. E aí, foram perguntar para os rabinos, por que que você ensina primeiro sobre o cordeiro, que diz liberdade, e depois você vai falar de escravidão e servidão? Não seria ao contrário? Nós não teríamos que ensinar que o povo é escravo para depois falar que eles serão livres? E aí qual que foi a resposta dos rabinos? Quer dizer, não adianta você falar de liberdade para um povo que não sabe que é escravo. Não adianta você ensinar liberdade, libertar um povo que não se julga escravo. Então eles tinham que ensinar primeiro o que é liberdade, o que é ser uma pessoa livre, para ele entender a situação dele, para ele poder entender que ele era um escravo, que ele era um oprimido, que ele era preso, que ele é... Você quer ver um exemplo na nossa vida, um exemplo normal? Quando a gente fala assim, você é crente, você vai para a igreja? Vou para a igreja. Eu não quero esse negócio. Por que não? Você não pode beber, não pode fumar, né? Vocês são aí, escravo desses caras, vai ter que parar com tudo isso. Eu não, eu sou livre para beber, eu sou livre para fumar, eu sou livre para fazer o que eu quiser, sair a hora que eu quiser. Então esse é o conceito de liberdade que o mundo tem, e quando na verdade eles são escravos. Livre sou eu. Livre é você, diga amém. Eles são escravos. Por quê? Você é livre para fumar, irmão? Você é livre para beber? Eu falei, eu bebo a hora que eu quiser, eu fumo a hora que eu quiser. Eu falei, eu também posso fumar a hora que eu quiser, eu posso beber a hora que eu quiser. Agora eu quero ver você ficar sem fumar e sem beber. Porque se a gente pegar um cigarro, cada um aqui, eu fumo. Se eu quiser pôr uma cachaça, eu bebo. Se eu quiser, eu não bebo porque eu não quero. Não fumo porque eu não quero fumar. Agora quero ver você ficar sem fumar, sem beber. Quem de nós é escravo? Então, essa é a questão. Vivemos numa escravidão, segundo esses conceitos que foram nos ensinados, passado de geração em geração, televisão nos bombando, falando que somos livres, quero sair do jugo do meu pai, quero sair com quem eu quiser, quero me deitar com quem eu quiser, quero fazer o que eu quiser, porque isso é liberdade. Quando na verdade isso é escravidão. Você é escravo dos seus desejos, você é escravo das suas vontades.
Porque a liberdade é domínio próprio. Liberdade é eu ter liberdade para não fazer tudo que minha carne pede. Liberdade, né? Essa é a liberdade que Deus quer nos dar. A liberdade com poder. Porque por você, você também não consegue. Por você também não consegue. Mas essa liberdade que entra Jesus na história, Ele vem para nos revestir, nos batizar com espírito de poder, intrepidez, de fogo, para que a gente possa resistir a todas as tentações desse mundo, a todos os desejos da carne. Nós temos a liberdade, poder para lutar contra tudo isso. E nós não temos, que eles não têm. Irmão, nós estamos cheios de coisa doce. Então nós temos que ensinar essas pessoas sobre liberdade. Deus veio para nos libertar, não só nos tirar de uma servidão, mas nos ensinar a ser livres. Porque aquele povo saiu do Egito, foram tirados. Então são dois conceitos que existem na Bíblia quando fala sobre liberdade. Um fala de tirar de, outro é libertar de. Libertar para você ser livre. Isso é uma libertação total. Sabe, a gente precisa começar a entender esses conceitos de Deus, entender que somos escravos de muitas coisas. Fomos criados como escravos, entendendo que éramos livres. Porque toda liberdade, eu entendo o seguinte, toda liberdade, como eles nos ensinam, você é livre para fazer o que você quiser, você é livre para ser o que você quiser, você é livre para não obedecer pai, você é livre para não obedecer mãe, você é livre para isso. Sabe como se chama isso? Anarquia. E é isso que estão implementando hoje no nosso mundo, não só no Brasil. Estão implementando no mundo, para que os nossos filhos sejam pessoas anárquicas, fora de qualquer controle, fora de qualquer situação de controle ou de satisfação a ninguém, dizendo, vocês são livres. Sabe por quê? Porque um povo anárquico é um povo fraco. Quando no meio da anarquia, no meio da bagunça, sabe o que vai acontecer? Não há organização, não há resistência. É cada um para si, tratando da sua própria vida, do seu egoísmo. E sabe o que acontece? Aí os tiranos entram. Então, esses homens estão de olho no mundo, eles querem dominar o mundo. E como eles fazem isso? Criando caos, gerando a bagunça, gerando a anarquia. Você não deve satisfação a nada. Você é dono de você mesmo, você faz do jeito que você quiser. Porque na hora que o mundo tiver tomado disso, eles forem maioria, você vai ver. Aí entra um ditador e controla todo mundo. E implanta um novo sistema de governo. É isso que eles querem. Estão a ponto de fazer isso. Esse é o governo do anticristo. Está na boca, está aqui. Está prontinho para entrar no mundo. Fácil. Amém? Então, nós entendemos que temos que entender esse conceito de escravidão. Esse conceito que vivíamos presos. Por isso, quando diz, o meu Redentor vive. Quem é meu Redentor? Jesus, o Rei da Glória. Jesus, o Rei. Sabe o que quer dizer Redentor? Então, quando a gente vai olhar a Bíblia, as palavras são fortes. Porque quando diz, Ele é meu Senhor. Quem chama alguém de meu Senhor é o servo. A palavra servo da Bíblia é escravo. Não é algo mais suave. Éramos escravos, nós éramos escravizados no mundo, saímos de uma escravidão e fomos trazidos para um outro reino. E nesse reino, Ele nos comprou, Ele nos resgatou por aquele sangue. Lembra do sangue da porta? A simbologia do sangue. E ela vem derramado na cruz, e Jesus nos comprou pelo seu sangue. Então Ele é chamado o nosso Redentor. O que é um Redentor?
Redentor é uma palavra ligada à escravidão. Quando fala de redenção, fala de libertação, mas no sentido de que você foi comprado. Você é escravo de alguém, você era um escravo daquela época, e aí vinha o Redentor. O Redentor, ele compra você do outro Senhor. E você passa a pertencer a outro Senhor. Você passa a pertencer a nosso Senhor Jesus Cristo. Só que esse novo Senhor, Ele não quer a sua servidão porque você me deve. Ele quer a sua servidão por amor a Ele. Então Ele não vai te obrigar a ser escravo. Ele vai comprar você. Comprou, já comprou. Trouxe para cá, trouxe para Ele e falou: a partir de hoje eu sou seu dono. Mas eu te dou a liberdade. Mas a partir de hoje, você também é um homem livre. Porque você só vai me servir se você quiser. Também, se você quiser, você vai voltar para o seu antigo dono. Muitos fazem. Porque começam a viver um cristianismo mundano. Porque o segundo elemento era o pão. O pão fala de fermento. Quando fala do fermento, o que é o fermento? É aquele pouquinho que vai na massa. É aquela mistura do pecado com a farinha de trigo pura. E aquilo se transforma em outra coisa. Mas agora você fala aqui para mim, quem aqui faz bolo? Quem sabe fazer bolo aqui? Levanta a mão. Sabe? Já fez bolo e esqueceu do fermento? Quando você chega na hora H, você fala: ih, o fermento não dá. Ela vai olhar a latinha, acabou. Aí você, bom, já está tudo batido, vai assim mesmo no forno, né? Como é que fica o bolo? Hã? Macio? Não. Duro? Vira uma bolacha, na verdade, né? A maioria das vezes. Fica assim na forma, pequenininho, duro, ruim. Eu estava vendo a foto da irmã Sofia que ela postou antes de eu vir, estava lá, 3 quibes, 3 coxinhas e um bolão assim do lado. Olha o fermentão lá, né? Está lá. Porque a gente quer fofinho. Mas é assim o pecado. É igual o chocolate da Páscoa, é doce. Já viu aquela coisa, o doce sabor do pecado? Esse é o problema. Porque é bom, porque é gostoso, a gente não se incomoda. É só um pouquinho. É só um pouquinho. Mas transforma a essência daquilo que é. O trigo nunca mais vai ser trigo. Concorda comigo? Uma vez fermentado, fermentado. Não é verdade? Então, a Bíblia já vai tratando com a gente que a gente tem que cuidar disso, irmão. Senão a gente vai voltar às mesmas práticas disfarçadas de religião, vindo à igreja. Nós vamos estar frequentando a igreja dentro de um círculo que não é o nosso de vida. Não é isso que Deus quer para nós. Amém? Então, por isso, o pão e as ervas amargas, para a gente sempre lembrar do nosso passado. Sempre lembrar dos tempos passados e que a gente não continuar mais escravo. Diga amém. Então, quando falamos, né, das ordens das coisas. Então, olha aqui que ele diz: a escravidão só é amarga para quem foi liberto dela. Está entendendo? Porque às vezes tem pessoa que está na escravidão e está achando que está doce. Pessoas estão escravas e estão achando que é doce. Então não adianta você falar de pão amargo, de vida dura, de vida de pecado, para uma pessoa que não sabe que ela é escrava. Ela não vai entender. Ela não vai ter a percepção. Tem gente salva. Já confessou Jesus, já foi batizado. Não sabe o sentido da escravidão. Porque ainda continuam usando fermento. Continuam pondo fermento na comida.
continuam usando coisas que vai fazer mal. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Porque o sentido de você, a gente está falando de liberdade, mas você se julga-se livre. Né? Eu fui preso, eu fui vítima de mim mesmo. Eu fazia tudo o que eu podia fazer, porque acho que muito cedo eu sempre me virei bem, ganhava bem. Então sempre eu podia ter meu carro, eu podia ter minha moto, eu podia comprar minhas bebidas, eu podia usar minhas drogas. Eu podia. Eu tinha liberdade financeira para fazer esse tipo de coisa. E os fazia. E achava que sexta-feira era o melhor dia da semana, ia para os happy hour, bebida, voltava lá sábado, domingo de manhã para casa, depois de 2 dias, 3 dias enchendo a cara. Eu sempre fui escravo de todas essas coisas e não sabia. Aí você fala, porque eu cheirava droga, porque eu fumava maconha, porque eu bebia uísque, bebia Red Bull, bebia todos esses negócios, bebia tequila com não sei mais o quê, tudo que você imaginar eu bebia. Até aquelas pingas que punha fogo, a gente bebia tomando fogo, pegando fogo eu tomava. Aí, você está bonitinho aí, e vai estar falando assim, apóstolo, eu nunca fiz nada disso. Eu nunca fumei maconha, eu nunca cheirei cocaína, eu nunca fiquei bêbado aí de cair na rua. Eu não sou escravo igual você. Não sei, irmão, de repente para mim era cocaína, para você pode ser açúcar. Para mim podia ser maconha, para você pode ser um guaraná. Eu não sei o que te prende, eu não sei o que te escraviza. Eu não sei o que você não consegue vencer. Eu não sei o que te domina. Isso pode ter qualquer nome. Então, eu sou livre, você não é. Eu falo, não, você é tão escravo quanto eu. Só muda o nome. É isso que não entendemos. É isso que não pensamos. Né? Tem gente que é escrava dos seus temperamentos, dos seus descontroles, da sua carnalidade, nunca dão controle, nunca tem um basta, nunca tem um limite. Tem gente que é escravo da língua, falam desenfreadamente, ofendem, machucam, depois se arrependem, mas não adianta nada, depois que já fez. Então, tem várias áreas de escravidão. Então, se você não entender que você é um cativo, não adianta eu falar de liberdade para você. Não adianta eu ficar mostrando, falando da liberdade, falando de escravidão para você, quando você está olhando, falando o outro que é escravo. Eu nunca tive esses problemas, eu estou fora disso, não está falando comigo. Então não adianta eu falar de escravidão, porque você não vai entender de liberdade. Porque você não, a erva amarga não tem sentido para você, porque você não viveu, não entende que você está num lugar de amargura. Não entende que você está num lugar ruim, que a sua posição não é boa. Então, se a gente não entende isso, fica muito difícil. Não tem como te libertar. Não tem como trazer a você um conceito de liberdade. Então, quando eu saio, eu saio, sou livre. Sou livre para todas aquelas coisas boas que tinham. Sou livre para deixar de gostar de tudo aquilo que eu gostava. E sou capaz de deixar de lado. Sou capaz de deixar o chocolatinho da Páscoa para trás. Sou capaz de deixar o bolo fermentado, o pão fermentado. Mas eu tenho domínio de mim para deixar isso de lado. Então, isso é liberdade. A liberdade é o domínio que o Espírito Santo coloca sobre você, sobre todas as suas fraquezas. Diga amém. Amém. E isso é promessa de Deus, promessa de Jesus. Que Ele falou, eu vou para o Pai e vos trarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, Ele vai lá habitar em nós. Então Ele está dizendo, cara, a partir de hoje você vai vencer o pecado, você vai vencer suas fraquezas, você vai vencer seus vícios, você vai vencer em tudo aquilo que te escraviza. Mas eu vou deixar algo, eu sei que sozinho você não consegue,
mas eu vou deixar com você o Espírito Santo de Deus, que através do poder dele e do meu poder, através dele, dentro da sua vida, você vai poder superar cada um dos seus obstáculos. Diga amém. Então eu te pergunto, por que você não vence, irmão? Se no racional está aqui, hoje você entende que você é escravo de algo, e você entende que existe um Espírito de Deus pronto para te ajudar, por que você não vence? Tenho convicção que você até hoje não entendeu que você é escravo. Eu tenho convicção que até hoje você achava que era uma pessoa livre. E eu estou trazendo essa palavra para te confrontar, para mostrar para você que você é escravo de você mesmo. Escravo dos seus desejos, das suas vontades, e você ainda não está liberto. Você livre, porém, não liberto para cumprir todos os propósitos para o qual Deus te libertou. O povo foi liberto, saíram mas não estavam livres para. O povo saiu, foram libertos de Faraó, saíram do Egito, mas não estavam libertos para conquistar a terra prometida. Porque a despeito de livres, eles ainda são escravos no seu coração. Ainda pensavam nos melões, nos pepinos que ficaram para trás. Pensavam nas migalhas que era dada para Faraó, por Faraó, para eles. E se contentavam com aquelas migalhas. E quando Deus está dizendo, vou te levar para uma terra que mana leite e mel. O povo de lá é maior, é mais forte, é mais rico e mais poderoso. As cidades são muito bem construídas. Mas eu sou o Senhor e eu sou contigo. Mas eles não foram capazes de acreditar nisso. Porque eles não estavam livres para conquistar. Porque eles ainda eram escravos. Então você vai pensar, cara, que suas lutas na vida são contra tantas coisas pequenas. São coisas pequenas. Tão pequenas. Tão insignificantes. Perto do que Deus tem prometido para você. E você tem perdido para elas, só porque você acha que elas são insignificantes. E elas estão te dominando. Se são tão pequenas, se são tão insignificantes, larga a mão. Abre. Ontem falando com o irmão Washington, aquelas perguntas clássicas, a gente pode, a gente deve, né? Eu vou poder. E a resposta clássica, quando Deus entra no coração da gente de uma forma tão implacável, até aquilo que eu posso eu não faço mais. Fazer como o apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então eu posso fazer tudo, mas tem coisas que eu não devo, acho que eu não devo fazer e não vou fazer. Não está na lei, não está na Bíblia. Mas eu não vou fazer. Eu abro mão. Porque Paulo falou, eu abro mão de fazer, de comer carne, se vou escandalizar o irmão. Eu abro mão do que for para ganhar uma alma. Tudo que eu posso fazer. Se eu tenho que bancar o louco, eu dou uma de louco. Se eu tenho que ser judeu, eu viro judeu. Se eu tiver que ser ímpio, eu viro ímpio. Porque eu tenho um propósito na vida. Atrás do meu propósito, aquilo para qual eu fui chamado. Então abro mão de qualquer coisa para conquistar aquilo que Deus quer que eu conquiste. Podia comer carne, podia comer o que quisesse. Porque Jesus santificou todas as coisas. Diz, não amaldiçoe aquilo que Deus santificou. Todas as coisas foram santificadas por Deus. E ali, ele abre mão de todas elas. Por quê? Se mesmo ele podendo, e mesmo ele sabendo, para não escandalizar o irmão. Você está entendendo, irmão?
Às vezes a gente vê pastores brigando aí porque não quer usar uma gravata. Ah, vou visitar uma igreja do irmão lá, mas todo mundo usa gravata. Se eu tenho que ir lá e a igreja do homem todo mundo usa gravata, eu vou de terno, eu vou com gravata, eu vou com tudo. Eu vou fazer qualquer coisa para que a minha mensagem seja ouvida. Porque se Deus mandar eu ir pregar em tal igreja, eu vou fazer de tal maneira que, se eu for desse jeito, numa igreja de tradição, as pessoas vão ficar olhando para a minha roupa e não vão estar ouvindo o que eu estou falando. Porque isso as escandaliza. Então eu vou me portar como aquele ambiente quer que eu me porte. Porque mais importante do que a minha imagem é a minha mensagem. Porque a mensagem não é minha, é de Deus. Eu sou porta-voz de Deus para aquele lugar. Então eu vou fazer de tudo para que essa mensagem possa ser ouvida. É assim que é. Abro mão do meu direito de me vestir de qualquer maneira, em prol daquilo que Deus quer que eu me. Sabe, eu não me preocupo muito com roupa. Essa semana saí para comprar um monte de camiseta semana passada. Por quê? Porque Deus falou comigo em sonho que eu tinha que melhorar o visual, que estava descuidado. Que assim, Ele não só mostrando que as pessoas se preocupam, não era por mim. Ele mostrou para mim em sonhos que as pessoas se preocupam da maneira que eu me visto. Que eles querem me ver bem, como uma imagem de alguém que está falando. E isso mexeu comigo. Porque se fosse por mim, eu não sairia. Mas quando falou, não, isso é importante para as suas ovelhas. É importante para que as pessoas te ouçam. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu vou comprar. Aí eu não pensei mais. Fui lá e comprei sem dó. Porque se é para mim, eu fico com dó. De gastar demais, mais com roupa. Mas foi assim. Então, cara, a gente tem que ter esse negócio de colocar o que é prioridade para nós. Está entendendo? Chegar e essa liberdade para poder fazer tudo o que Deus quer que a gente faça. Amém? Então, o pior exílio é você esquecer que você está em exílio. Você está preso, exilado e está gostando do lugar que você está, porque você esqueceu que você está ali prisioneiro. Você está prisioneiro daquilo. Esse é o pior tipo de escravidão. Você ser escravo e não saber o que é. Diga amém. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer. Romanos 6, 17 e 18. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Está dizendo aqui, olha esse texto. Porque uma vez libertados do pecado, eles falam Hofest, que é tirado de. E essa palavra, feitos servos da justiça, também em outras traduções vem como liberdade, mas no sentido de tirado para praticar a justiça de Deus. Uma vez separados, fostes, né, e uma vez libertados, tirados do pecado, foste feitos, libertos para a justiça. Tremendo quando a Bíblia começa a nos ensinar pequenos detalhes, mas que podem fazer toda a diferença. Então, essa liberto de é um escravo que recebe quando é libertado da escravidão. Ele não é mais controlado por uma vontade alheia. Fator e forças externas orquestram a liberdade, que é o Hofest. Porém, esse tipo de liberdade não é o suficiente para criar uma sociedade ou um indivíduo livre. Um mundo onde todos são livres para fazerem o que quiserem, sem leis ou regras, gera anarquia e termina em tirania. Traduzindo isso em forma aqui. Então o Hofest é apenas o estágio inicial da liberdade, não o seu destino final. Então quando te tira de um lugar, é só o começo da sua liberdade. Então liberto para, que é o Sherut, é o domínio próprio para andar no caminho da justiça, da moral e dos valores divinos. Controle sobre a carne,
é o controle sobre a carne. Esse tipo de liberdade é interna e garante uma liberdade coletiva, pois se baseia no autocontrole e na consideração pelo próximo. Se o Shofest é a fase inicial da liberdade, Sherut representa seu objetivo final, a liberdade interior. Amém? Então, Pesach nos ensina sobre o poder do Eterno através da obra do seu ungido Yeshua. Assim como o povo de Israel, Yeshua nos resgata do poder das trevas e nos liberta, que é o Shofest, da escravidão dos pecados e da nossa carne. Mas o processo só é completo com o novo nascimento, que somos cheios do seu Espírito e passamos a ter domínio sobre a nossa carne, podendo agora andar como servos da justiça em boas obras. Diga amém. Eu vou dizer que a mensagem termina aqui, porque ela é curta e concisa, que é um tempo de entendermos o Pesach, entendermos o sentido da Páscoa, entendermos que tudo isso nos leva a um memorial de libertação. Mas tem mais umas passagens que eu quero que vocês vejam aqui comigo. João 6, 53. Fechei a Bíblia, fechei tudo aqui. Tá brabo, hein? Hã? Então respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Pode passando. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais um. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém. Então esses são os memoriais e as chaves. Sabe que muda? Quando fala do sangue, a gente fala do sangue que serviu como uma marca para que o próprio Deus passasse direto pelas casas. Né? Quando fala do cordeiro, fala de um memorial, trazendo um memorial para aquele dia como um sacrifício. Eles entenderam, como eu disse, o Velho Testamento sempre falou, e o pão e as ervas amargas, remetendo ao passado para sempre lembrar do sofrimento e da dor. Mas quando Jesus entra na história, ele vem com uma chave. A chave que vai abrir esse livro do entendimento. Porque a Bíblia é um livro de senhas, é um livro de realidades espirituais com coisas naturais. Então, quando eles estão fazendo ali, há mais de 1000 anos, há 1500 anos antes de Cristo, fazendo a saída do Egito, Deus já está sinalizando, tudo aquilo sinalizava para nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue vertido na porta era o sangue que escorreria da cruz. O sangue do sacrifício do cordeiro, o cordeiro que seria assado, e ele disse assim: vocês assam e comam o cordeiro inteiro, mas não quebre nenhum dos seus ossos. Apontava diretamente para nosso Senhor Jesus Cristo. Era algo que aquele povo morreu sem entender, viveram sem entendimento.
Durante 15 séculos viveram sem entender o sentido daquilo. Isaías, 750 anos depois, estaria profetizando de nosso Senhor Jesus Cristo, falando que ele seria destruído na cruz, que tudo aconteceria com ele, mas também não entendeu ainda ali o significado da Páscoa, porque para eles o significado era totalmente o passado. E nós passamos a entender a Páscoa quando veio nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele pega, fala, todo esse memorial que eu vivi com vocês, que eu celebrei também, como todos os judeus, a partir de hoje passa a ter um outro significado. Que a partir de hoje vocês vão entender que o pão não é para lembrar somente da saída do pecado. Vocês vão entender que esse pão é o meu corpo. Essa é a parte que eu deixo com vocês. Essa é a parte da unidade entre eu e você. Você vai ter um memorial, sim. Você vai celebrar a Páscoa, sim. Mas você não vai precisar lembrar do tempo da escravidão. A partir de agora, você vai comemorar, vai celebrar um tempo de vida. A partir de agora, você vai comer o pão da amargura, não como mais pão de amargura, não como pão com as ervas amargas. Você vai comer ele como parte do meu corpo, que simboliza a liberdade, que simboliza a vida, que simboliza poder, que simboliza que eu estou com você, que simboliza que eu sou o cumprimento das promessas, porque diz que eu sou aquele que falou que vinha, e que veio, e que é, e que morreria, e que viveria, e que ressuscitaria ao terceiro dia, porque por você eu vim resgatá-lo de todo o pecado. É uma simbologia, trocou todo o significado da Páscoa para trazer a ele, falar, o sangue vertido é o preço que eu paguei por você, é esse o preço da liberdade. Eu te tirei do mundo, te tirei do pecado, mas agora eu quero te libertar para, você vai participar do meu sangue, você vai comer da minha carne, você vai ter o poder através de mim, para ser liberto para vencer todas as dificuldades da terra, para vencer todos os anseios da sua carne, para você vencer tudo que te prende, porque você não vai mais escravo. Essa é a transformação que Deus deu através de nosso Senhor Jesus Cristo, de todo um memorial de dor e sofrimento para um memorial de alegria e vitória, de libertação, de redenção. A Páscoa significa redenção, libertação, mas libertação total, uma libertação completa, a libertação interior, para você vencer tudo aquilo que te prende. E eu te desafio, irmão, a fazer desafios contra tudo que tem poder contra você. Abrir um tempo de jejum e oração para vencer tudo que te domina, tudo que te leva à morte. Para você tirar a cocaína da sua vida, para você tirar a maconha da sua vida, para você tirar as bebidas alcoólicas da sua vida. E eu volto a dizer, você vai dizer, apóstolo, eu não cheiro, não fumo e não bebo. Mas tem outras coisas com o mesmo nome, com outros nomes, e que te escravizam da mesma maneira. Você está aí, dialogando com elas. Eu quero te dizer, que basta uma pitada de fermento, para que tudo não vá. Eu quero te dizer, que a vida são bilhetes de loteria. Cada bilhetinho é um ano. Cada dose de açúcar, talvez seja um ano a menos. Cada copo de refrigerante. Eu estou falando, irmão, não é porque eu sou contra refrigerante ou açúcar. É porque a gente envelhece e aprende. Então depois que a gente chega num tempo, a gente começa a tentar que você aprenda pela experiência dos mais velhos. A Bíblia diz que o tempo de vida do homem é 75 anos. Depois disso é enfado e cansaço. Dentro disso me falta 15. Eu creio que eu chego lá porque Deus tem me remido. Mas eu sei que talvez muitas pessoas não vão chegar. Porque quando a gente chega aos 50, 60, a gente começa a fazer as contas. Quantos anos nos restam? E aí você vai começar a entender. Esse copinho de alguma coisa que você não devia beber,
essa porçãozinha de coisa que dava mais sabor na sua comida, você não podia comer. Você vai começar a entender que isso era uma baita de uma bobagem, perto dos próximos anos que você tem para viver. Você vai entender, você vai pôr na balança. Talvez não haja tempo de arrependimento. Coisas que foram perdidas e não recuperáveis. Então precisamos acordar, porque não podemos e não devemos viver nessa escravidão por muito mais tempo. Diga amém. Então, eu vou orar por vocês hoje. Pai, no nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, colocamos a Sua igreja na Sua presença. Te peço, Pai, que a Sua mão venha sobre cada um deles. Que venha, Senhor, de uma maneira muito poderosa. Abrindo, Senhor, eu te peço hoje que o entendimento deles sejam abertos para o novo. Para um tempo de liberdade total, ampla, geral e restrita. Seja um povo que tenha domínio, Senhor, sobre todas as coisas, sobre o que gostam, sobre o que não gostam, sobre o que podem, sobre o que não podem.